A ADI 5032 de 2013 questiona a constitucionalidade da competência da Justiça Militar da União para julgar crimes praticados por militares contra civis em operações de garantia da lei e da ordem. Nesse vídeo, vamos falar sobre essa ADI 5032 de 2013. Vamos falar sobre os votos dos ministros do STF, que já foram proferidos no âmbito dessa ADI, e no final eu vou expor a minha opinião jurídica sobre o assunto. Eu sou Suzy Castro e este é o canal Você por Dentro do Direito Militar. E eu te convido a se inscrever e a ativar as notificações para não perder os nossos vídeos. Vamos lá? A ADI 5032 de 2013 foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade do parágrafo 7º do artigo 15 da Lei Complementar número 97 de 1999. Essa Lei Complementar número 97, ela teve umas alterações introduzidas pelas leis complementares número 117 de 2004 e número 136 de 2010. Essas alterações causaram uma ampliação da competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos por militares durante atividades consideradas de atribuições subsidiárias das Forças Armadas, especialmente no âmbito da segurança pública, como é o caso das operações de garantia da lei e da ordem, as GLOs. A PGR argumentou que essa ampliação viola princípios constitucionais, como o direito ao devido processo legal, o direito à ampla defesa, além de que estabeleceria um foro privilegiado, sem que o crime tivesse relação com funções tipicamente militares. Alegou também que a norma contraria o princípio da especialidade, segundo a qual a Justiça Militar deveria julgar apenas crimes militares propriamente ditos. O STF iniciou o julgamento dessa ADI 5032 em 2018, com o voto do relator, que era o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio votou pela improcedência dessa ADI. Algumas organizações da sociedade civil, como o Conectas Direitos Humanos, a Defensoria Pública da União, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, atuam como amici curiae nesse processo, ou seja, amigos do processo. E eles defendem que crimes cometidos por militares contra civis durante essas operações de segurança pública devem ser julgados pela Justiça Comum e não pela Justiça Militar. Agora vamos aos votos dos ministros do STF nessa ADI. O ministro Marco Aurélio, como eu já falei, era o relator, ele votou pela improcedência dessa ADI. Segundo o ministro Marco Aurélio, ele defende que a ampliação da competência da Justiça Militar para julgar os crimes cometidos por militares em atividades subsidiárias está em conformidade com a Constituição Federal. Segundo ele, a atuação das Forças Armadas em GLOs, por exemplo, também em defesa civil, patrulhamento de áreas de fronteira, de apoio à justiça eleitoral, são atividades militares legítimas e a legislação que as inclui na competência da justiça militar não viola princípios constitucionais. O ministro Edson Fachin votou pela procedência dessa ADI. De acordo com o ministro Edson Fachin, ele, divergindo do relator, votou por essa procedência, argumentando que a Constituição Federal estabelece limites claros para a competência da Justiça Militar, reservando esta competência para os crimes militares propriamente ditos. O ministro Fachin destacou que a ampliação da competência para incluir atividades subsidiárias das Forças Armadas extrapola esses limites e, assim, violaria princípios constitucionais, tais como o princípio do devido processo legal e o princípio da ampla defesa.
Já o ministro Ricardo Lewandowski, ele também votou pela procedência dessa ADI. Ele defendeu que a norma questionada, ela cria uma espécie de foro privilegiado e assim violaria a Constituição. De acordo com o ministro Lewandowski, a segurança pública é uma atividade constitucionalmente atribuída às diversas polícias. E a atuação das Forças Armadas deveria ser, nessas situações, apenas excepcional. E assim não justificaria a ampliação da competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos em operações de LO, eventualmente praticados por militares contra civis, assim como também em outras atividades subsidiárias. Já o ministro Alexandre de Moraes, ele votou pela improcedência dessa ADI. Ele entendeu que a ampliação da competência da Justiça Militar está em consonância com a própria Constituição Federal. Ele argumentou que as atividades subsidiárias das Forças Armadas, tais como essas GLOs, tais como os apoios aos momentos em que a Justiça Eleitoral demanda essa atuação das Forças Armadas, são funções militares legítimas. E a legislação que as inclui na competência da Justiça Militar não viola princípios constitucionais. Já o ministro Luiz Fux votou também pela improcedência dessa ADI. De acordo com o ministro Fux, ele entendeu que a Constituição Federal confere às Forças Armadas a missão de defesa da pátria, de garantia dos poderes constitucionais e a atuação em atividades subsidiárias, tais como as de garantia da lei e da ordem. E assim é a própria Constituição quem autoriza essas atividades como legítimas das Forças Armadas. Portanto, a ampliação da competência da Justiça Militar para julgar crimes cometidos nessas atividades não contraria a Constituição. Já o ministro Luiz Roberto Barroso votou também pela improcedência dessa ADI. O ministro Luiz Roberto Barroso entendeu que a ampliação da competência da Justiça Militar nessas situações está em conformidade com a Constituição Federal. Agora, expondo um pouco a minha opinião com embasamento jurídico sobre o assunto, entendo ser constitucional a competência da Justiça Militar da União para julgar crimes cometidos por militares contra civis durante essas operações de garantia da lei e da ordem, essas atividades que são chamadas de subsidiadas. Porque encontra respaldo jurídico na própria Constituição Federal. Vocês podem observar nesse artigo 142 está a função constitucional das Forças Armadas. Diz que as Forças Armadas destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As operações de garantia da lei e da ordem são, portanto, atribuições constitucionais das Forças Armadas e estão reguladas na Lei Complementar número 97 de 1999. Nessas operações, os militares exercem atividades tipicamente militares, com base em normas próprias, regulamentos disciplinares, cadeia de comando específica. Sobre a competência específica da Justiça Militar da União, ela também está respaldada na própria Constituição Federal. De acordo com o artigo 124, a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Esse dispositivo atribui competência à Justiça Militar da União para julgar crimes militares, portanto, que estão definidos no Código Penal Militar. E isso é independentemente de quem é a vítima, se é civil ou se é militar. Durante uma operação de garantia da lei e da ordem, o militar atua sob a autoridade do Estado, executando missão atribuída constitucionalmente às Forças Armadas, conforme lá o artigo 142 da Constituição. As ações são de natureza militar, mesmo que com alguma interface de segurança pública. Assim, eventuais delitos praticados por militares contra civis durante essas operações, quando conexos com a missão militar, devem ser considerados crimes militares, nos termos que atualmente já constam
na legislação. E também devemos levar em consideração o princípio da especialidade e da proteção da função militar. A justiça militar é um ramo especializado do Poder Judiciário, voltado para julgar infrações cometidas dentro do contexto militar, por agentes militares, e que dizem respeito à disciplina, hierarquia e à missão institucional das Forças Armadas. Então, compete à Justiça Militar especializada julgar condutas ocorridas em contexto de atuação militar, com o fim de assegurar os valores constitucionais que sustentam a organização militar, especialmente essas missões de elevado risco e sensibilidade, como são as operações de garantia da lei e da ordem. Eu, portanto, me alinho aos votos pela improcedência dessa ADI. Inclusive, temos jurisprudência em apoio à competência da Justiça Militar para julgar esses determinados delitos. O próprio STF, ainda que tenha decisões oscilantes, ele já reconheceu a constitucionalidade da Justiça Militar para julgar crimes cometidos contra civis em contexto de operações militares típicas ou também, como são chamadas, subsidiárias. O plenário reconheceu que a atuação militar em missão de GLO o coloca sob o exercício de uma função militar legítima. Portanto, essa ADI, que ainda não foi julgada, é uma importante ação prestes a ser concluída, que vai estabelecer os limites dessa competência da Justiça Militar da União. E até que ela seja julgada, permanece a competência da Justiça Militar da União para julgar crimes eventualmente cometidos por militares contra civis no contexto dessas operações. Ok? Então, o que você acha? A ADI 5032 vai ser julgada procedente? Escreve aqui nos comentários e não esquece de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, porque aqui você fica por dentro do direito militar. Até mais!